Olá, amado, abundante graça e gloriosa paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com teu Espírito hoje e sempre. Amado, lá no livro Gênesis, a origem, no capítulo 41, versículos 51 e 52 está escrito: José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Aleluia! Amados, Manassés significa esquecer e Efraim significa ser frutífero. Amados, é interessante quando observamos a vida de José. José, amados, optou por não ter uma vida e uma mentalidade de vítima. Conhecemos a história de José e sabemos que José foi vendido escravo por seus irmãos, foi levado escravo para o Egito, foi para a casa de Potifar. Ali, na casa de Potifar, foi perseguido pela esposa, resistiu, foi para a prisão e depois da prisão, José foi ser governador. Eu fiz um breve relato da vida deste homem, mas foram anos entre a venda de escravo até ele chegar a governador do Egito. E depois que ele chegou a governador do Egito, ele se casou, teve filhos, e aos seus filhos ele deu esses nomes: Manassés, dizendo que Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, e Efraim, que significa frutífero, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Amados, José assumiu a mentalidade do vencedor. A mentalidade daquele que libera perdão, que deixa o passado para trás e segue adiante. Paulo diz em Filipenses 3,13 que esquecendo das coisas do seu passado, ele prossegue adiante, olhando para o alvo, em busca da sua soberana vocação. Amados, é importante nós entendermos que não podemos permanecer ancorados no nosso passado, que não podemos assumir uma mentalidade de vítima. Oh, o meu irmão fez isso, oh, eu estou sendo injustiçado. Não, ele não se atentava para essas coisas, mas ele prosseguia adiante, entendendo que ele era destinatário do favor e das bênçãos de Deus, que se ele prosseguisse firme, alicerçado no Senhor, grandes coisas aconteceriam. Ele simplesmente calou as vozes de todos aqueles que eram os seus adversários. E é interessante que José não se debateu, e em momento algum nós temos escrito que José discutiu, que José tentou se defender, não, pelo contrário. Ele padeceu, ele entendeu que quem era por ele era o Senhor dos Exércitos. Pedro escreveu em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Ou seja, praticando sempre o bem, José fez emudecer a perseguição de todos os seus adversários. José entendeu, amados, que somente o Senhor poderia mudar a história dele. E ele permaneceu firme, fiel a Deus. Ele não permitiu que seu caráter fosse alterado pelas circunstâncias, mas ele alterou as circunstâncias de acordo com aquilo que era o caráter dele, um caráter alicerçado em tudo que ele ouviu. Ei, amados, José não tinha o Espírito Santo dentro dele, José não tinha o que nós temos hoje, que é a natureza divina em nós, mas ele tinha a certeza e ele conhecia o Deus que ele servia. Ei, você conhece o Deus que você serve? Você conhece quem você é nele?
Então você pode vencer todas as circunstâncias. Você pode fazer como Paulo, deixando todas as coisas passadas para trás e prosseguir adiante, mirando no autor e consumador da sua fé, vencendo, porque está escrito que em Cristo nós somos mais que vencedores. Amado, prossiga firme, inabalável, indesistível na fé. Amém, amado? Amo a sua vida. Beijo enorme no seu coração.